com o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, nós damos início à Semana Santa, que terminará com a Vigília Pascal. Uma semana de oração mais intensa, de contemplação. Jesus é o servo fiel e obediente. É o inocente injustamente condenado à morte. Durante a última ceia, com os seus discípulos, ele diz: estou no meio de vós como aquele que serve. Ele é o servidor da nossa humanidade, servo da nossa redenção, servo da nossa salvação. A principal característica, como nós ouvimos do servo do Senhor, é a escuta da palavra de Deus. Diz o profeta Isaías: o Senhor me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Na Bíblia, escutar significa confiar. Escutar é abandono à vontade de Deus. Jesus, como nós ouvimos na carta de São Paulo aos Filipenses, é o servo obediente. Toda a vida de Jesus é movida pela escuta de Deus. Escuta que o sustentou ao longo de toda a sua vida, a ponto de ele dizer: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, em quem subsiste o Verbo eterno de Deus, ele, habitado pela força da palavra de Deus, não esmoreceu diante da traição dos seus próprios discípulos, não se arrependeu de ter passado por este mundo fazendo bem, nem voltou atrás no momento em que sua vida foi exigida como o preço da nossa salvação. Não voltou atrás. Ele oferece a sua vida livremente. E é dele que nós ouvimos: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Essa palavra traduz exatamente o gesto da última ceia. Pão dado, vinho derramado, corpo dado, sangue derramado. Ele, homem da palavra que faz viver, foi condenado como blasfemo, malfeitor, agitador do povo. Os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os doutores da lei o acusavam, dizendo: ele agita o povo, ensinando por toda a Galileia, por toda a Judeia, desde a Galileia onde começou até aqui. Eles tinham razão, é verdade. Jesus ensinava, mas ele ensinava a amar. Ele ensinava a perdoar. Ele ensinava a acolher. Não importa quem, não importa qual, não importava qual a situação da pessoa. Isso ele ensinava, por gestos e por palavras. O seu ensinamento dava a vida. Era um ensinamento com autoridade, que comunicava o Espírito de Deus, o perdão de Deus, o ensinamento que libertava o ser humano da armadilha do mal, que ceifa
a vida dos inocentes. O seu ensinamento descortinava o rosto misericordioso de Deus. Por isso ele foi condenado. No episódio do filho da viúva de Naim, no capítulo 7 do Evangelho segundo São Lucas, a multidão exclama maravilhada diante do que tinha visto e ouvido, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Condenado como blasfemo e malfeitor, aquele que Deus pediu que o escutassem no episódio da transfiguração: este é o meu filho escolhido, escutai-o. Que ironia! Que ironia! A palavra encarnada de Deus, condenado como blasfemo. Que ironia! Essa ironia, nós diríamos hoje, talvez, a ironia do destino, denuncia que a causa da morte de Jesus, para o Evangelho segundo São Lucas, foi a incredulidade, o fechamento à escuta da palavra de Deus, da qual Jesus era o portador, como o Verbo eterno do Pai. Jesus, em quem habita a palavra eterna do Pai, por quem tudo foi feito no céu e na terra, por Ele o universo foi feito, é condenado como malfeitor e como blasfemo. Quanta cegueira! Que dureza de coração dos que o condenaram. E os discípulos? E nós? Os discípulos, no momento mais dramático da existência de Jesus, durante a última ceia, como nós ouvimos, eles começaram a discutir quem dentre eles seria o maior. Esses eram os discípulos. Eles não haviam compreendido absolutamente nada do gesto que Jesus acabara de fazer na última ceia. Caíram de fato no poder da tentação. Caíram no poder da tentação. No Horto das Oliveiras, em meio à sua angústia, Jesus interpela os discípulos mergulhados no sono da tristeza: levantai-vos e rezai, para não serem dominados pela tentação. Naquele momento, o apelo do Senhor a eles não penetrou o coração dos discípulos. Naquele momento, eles abandonaram o Senhor. Jesus não foi traído só por Judas Iscariotes. Todos o traíram. Todos. Negar conhecer Jesus e abandoná-lo é também trair. Os discípulos não tiveram a coragem de permanecer com o Senhor, que eles seguiram ao longo de 3 anos, e a quem eles diziam amar. Não tiveram a coragem. São pessoas dominadas pelo medo, apegadas à própria vida, incapazes de deixar tudo para seguir Jesus até a sua cruz. Eles não retiveram a palavra de Jesus tantas vezes e em situações tão diversas repetida a eles:
não tenhais medo. Não retiveram. Não tenhais medo. Que dor pode ser maior que a traição e o abandono? Por nós e para a nossa salvação, o Senhor suportou tão grande dor, tão grande humilhação. E nós, meus irmãos e minhas irmãs, onde nós estamos? Nós, que hoje começamos a Semana Santa, onde nós estamos? Com qual desses personagens nós nos identificamos? E nós, meus irmãos e minhas irmãs, o que temos a dizer ao crucificado que entregou a sua vida por amor? O que nós temos que dizer a Ele? O que nós temos que dizer a Ele? O que nós temos para dizer a Ele? Finalmente, chama a atenção o silêncio de Jesus depois que Ele foi entregue. O seu silêncio denuncia a maldade daqueles que o condenam injustamente à morte. O seu silêncio revela a sua compreensão e a sua aceitação livre de que no desfecho dramático de sua existência terrena se realizava o desígnio salvador de Deus. O silêncio de Jesus é sinal de sua entrega nas mãos do Pai. Do alto do madeiro da cruz, Jesus faz a sua entrega definitiva. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meus irmãos e minhas irmãs, diante do Cristo crucificado, que entregou a sua vida por amor da humanidade, ninguém tem maior amor, dizia ele, do que aquele que dá a vida por seus amigos. Diante do Cristo crucificado, que entregou a sua vida por amor de nós, perguntemo-nos do mais profundo do nosso coração: o que fiz por Cristo? O que faço por Cristo? O que farei por Cristo?